Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Introdução ao Novo Testamento. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine o seu conhecimento, que você possa pedir ao Senhor sabedoria, iluminação para compreender todos os assuntos que são concernentes à palavra de Deus e assuntos complementares, que é o caso do nosso estudo aqui. Nós estamos nessa introdução ao Novo Testamento com o objetivo de preparar o seu coração, a sua mente, para receber o que o Novo Testamento tem de melhor para a sua vida. Então, bem-vindos à aula de número 17. A aula de número 17, ela vai marcar uma transição muito importante no povo judeu. Quando eu digo transição, transição de momento, porque na aula passada nós vimos como Jonatas, né, ou se você preferir falar Jonatã, dependendo do livro que você estiver lendo, mas aqui vou chamar de Jonatas, irmão de Judas Macabeu, filho de Matatias, da tribo de Levi, do vilarejo de Modim, né, os famosos Macabeus. Na aula passada nós começamos a caminhar junto com Jonatas, Jonatas que ele sucedeu o seu irmão Judas Macabeu. Hoje nós vamos mostrar como que o império ou o reino Seleucida eles vão brigar para ter a amizade ou para terem a amizade de Jonatas. É exatamente isso, porque até o momento eles vão tratar Jonatas como um inimigo, alguém que eles querem matar. O próprio general Báquides, né? Ele vai tentar matar Jonatas. O Demétrio I, o Demétrio Sóter, vai fazer diversas investidas contra Jonatas. Jonatas, no momento da nossa aula, ele fugiu, lembra da Batalha do Jordão, a última arte que eu mostrei para você. E o Báquides está em Jerusalém, reconstruindo algumas cidades de Jerusalém, fortalecendo Jerusalém. Na aula passada nós vimos que o sumo sacerdote, nomeado pelo rei Seleucida, Demétrio I, ele vai morrer após derrubar um muro dentro do templo. E muitos atribuem essa morte, esse derrame, essa morte repentina como um castigo de Deus. A aula de hoje nós vamos mostrar como Jonatas ele sai de alguém perseguido e passa a ser alguém requisitado por Demétrio I e um outro homem que vai aparecer na história. Queridos, antes de começar a aula de hoje, né, eu estou sempre fazendo uma consideração, sempre pontuando uma coisa ou outra, porque eu quero, eu desejo, eu almejo que você aprenda o curso. Então, a sua missão não é apenas assistir todos os vídeos. Ah, eu vi todos os vídeos e estou preparado para outros. Volta, assista o vídeo e depois, se possível, leia um desses livros que eu indiquei para você. Período Interbíblico, professor e pastor Ernesto Ognini, Panorama Histórico de Israel, professor Renato Gusso, e o principal livro deles, né, os principais, História dos Hebreus, de Flávio Josefo, uma obra completa da CPAD, está disponível pelo valor que ela tem histórico e que vai agregar na sua vida um conhecimento muito vasto. É uma obra muito. Está barato demais, muito barato esse livro, beleza? Mas é de muita importância você ler o primeiro livro de Macabeus. Então é necessário que você consiga o livro aí avulso, ou você pode adquirir uma Bíblia católica
Ave Maria ou qualquer outra Bíblia católica aí que tenha o primeiro livro de Macabeus e o segundo livro de Macabeus. A aula de hoje é de de muita valia você ter essa Bíblia, tá? A Bíblia Católica, o primeiro livro de Macabeus em mãos. Você pode baixar aí no aplicativo, na loja de aplicativos do seu celular, Bíblia Católica Ave Maria, baixa aí que você vai ter. E História dos Hebreus, ok? Vamos para a aula de hoje, para a gente ganharmos tempo. Hoje nós não vamos trabalhar com arte, porque eu não quero apenas falar Judas Macabeu, depois pular para Simão e resumir a história de Simão e Jonatas e depois ir para o Novo Testamento. Não. Perceba bem que nós estamos caminhando passo a passo, trazendo, voltando sempre falando algo especial. Na aula de hoje nós precisamos relembrar que Jonatas ele precisou fugir, né? Jonatas não está instalado em Jerusalém, depois daquela batalha que eles tiveram ali no Jordão, que eles atravessaram o Jordão a nado e conseguiram vencer um número considerável dos soldados que estavam sob a liderança de Bactris, o principal general de Demétrio I Sóter. Demétrio I é o rei Seleucida, né, do momento. Então Jonatas ele vai fugir. Jonatas no momento ele está refugiado próximo à região de Jerusalém, alguns desertos próximos a Jerusalém. O Bactris volta para Jerusalém para reconstruir algumas cidades, fortalecer algumas cidades. Logo após a morte de Alcimo, o Bactris ele decide voltar para Antioquia e deixar Jerusalém na liderança, na responsabilidade de alguns homens do seu exército e alguns líderes do povo judeu. É exatamente isso. Você nunca pode esquecer que nesse momento o povo judeu está dividido. Então o Bactris ele volta para Antioquia, então Jonatas pode retomar Jerusalém. Não, ele deixou uma guarnição ali, né, uma parte do seu exército, e os falsos judeus estavam governando o povo. O Jonatas, cara, ele vai se fortalecendo aos poucos. E o texto de Joséfo, na página de 587, 588, ele nos diz que o, o Jonatas vai ter uma paz, né, um momento sem guerra, durante 2 anos. Então, mais ou menos 2 anos, o Bactris fica sem atacar Jonatas, sem atacar Judá, e Jonatas vai se fortalecendo, ok? Depois de 2 anos, cerca de 2 anos, alguns judeus, né, vão falar que Jonatas está se fortalecendo, vão colocar na cabeça de Bactris e de Demétrio I que Jonatas iria tomar o poder. Cara, é, isso é uma coisa muito triste quando nós olhamos isso, porque o Demétrio já faz 2 anos que ele não ataca os judeus e os falsos judeus, cara, vão atrás dele e vão começar a colocar uma pilha nele. E o Bactris decide, depois de 2 anos, atacar novamente Jonatas. Porém, ele terá uma derrota, cara. Ele vai perder, ele vai perceber que Jonatas se fortaleceu, vai sofrer uma dura derrota. O Bactris vai perceber que não seria fácil, não será fácil derrotar Jonatas. Ele começa a pensar em abandonar essa batalha de forma mais honrosa, que não pareça ser tão vergonhosa para ele. E ele começa a buscar um acordo de paz. O Bactris, ele vai colocar na cabeça que aqueles judeus que o instigaram a enfrentar Jonatas, isso já estava tudo planejado, né? Que seria ali um golpe contra ele. E ele vai matar muitos, muitos, cerca de 50 judeus líderes do povo, exatamente isso. Os judeus que estavam do lado dele, ele vai cismar que os caras fizeram aquilo ali de propósito para levar uma derrota para ele, e ele vai mandar matar 50 dos principais judeus que estavam do seu lado. Nesse momento, os judeus que tinham uma vida financeira melhor, a alta sociedade de Jerusalém, eram aqueles judeus que aceitaram a helenização. Teve uma aula passada que eu falei sobre isso.
Olha só, para trazer mais detalhes desse momento. Ó. Bactes, depois de 2 anos, vai tentar atacar os judeus novamente, tentando matar Jonatas. Jonatas será avisado e Bactes, pensando que foram enganados pelos falsos judeus, vai matar uns 50 dos principais do povo. Página 587, História dos Hebreus, 13º livro de Flávio Josefo. Jonatas vai para Bet-Buse, reforça a cidade, mata vários homens de Bactes, que decide recuar, porém de forma que não parecesse desonroso a ele. Jonatas procura um acordo de paz com Bactes, que diante de uma situação de muita dificuldade, aceita. Jonatas se estabelece em Micmas e Bactes nunca mais voltou à Judéia. O Bactes percebeu aí que ele estava perdendo e ele vai tentar acabar com essa batalha sem que parecesse que ele fugiu da guerra. O Jonatas, né, um cara muito habilidoso, é uma percepção muito aguçada. Ele vai entender que Bactes está nas cordas e vai oferecer um acordo de paz. Né? Ele vai, olha, vamos fazer um acordo de paz, para quê? Vamos guerrear. Né? Pronto. O Bactes vai aceitar, vai voltar para Antioquia e o Jonatas vai se estabelecer em Micmas. Tá? Micmas, a partir desse momento, será o quartel-general de Jonatas. Eu estou pretendendo, abrindo só um parênteses aqui, eu estou pretendendo gravar uma aula do nosso curso, pode ser que seja a aula de número 19, a aula de número 20, que eu quero explicar para você a contagem dos anos nesse período. Porque quando você está lendo primeiro Macabeus, ou o livro de Josefo, ou o livro do professor Renato Russo, ou Ernesto Ognini, há uma divergência em datas, tá? Então, dependendo do livro, eles vão se utilizar da contagem grega. Dependendo do livro, eles vão se utilizar da contagem geral. Beleza? Por exemplo, lá no ano de Matatias, é o ano 167. Né? Então, imagina que eles ficaram aí 30 anos. 167 menos 30, a gente teria aí um acontecimento de 137. Né? Só para você ter uma ideia. Porém, você vai chegar num livro que está 160. E você fala, ué, mas por que essa divergência? É porque tinha duas contagens. A contagem grega e a contagem que era universal, a contagem da história mesmo, de um todo. Beleza? Os gregos começaram a contar a partir do momento que eles assumiram o poder, então essa contagem é óbvio. Então imagina que quando Alexandre o Grande, para você ter uma ideia, eu vou explicar isso direitinho quando começou, para você começar a ter uma ideia. Imagina que quando Alexandre o Grande assume o poder, os seus generais logo após ele, eles começam a dizer assim, olha, a contagem começa a partir de nós. Nós estamos representando uma nova era. Então, a partir de Alexandre seria o ano primeiro. Então, segundo, terceiro, está entendendo? Ou Filipe da Macedônia, quando estabeleceu. Só que a história já estava sendo desenrolada. Então, nós temos essas duas visões para quem já está percebendo isso, que há datas diferentes. Porque eu falo que o cara ficou 10 anos, 11 anos, e você vai fazendo a conta e não bate. É exatamente por causa disso. Nós estamos nos aproximando do Novo Testamento. Depois que Bactes decide fazer esse acordo de paz e aceitar essa proposta de Judas, Jonatas ele vai se estabelecer em Miquimás, que será um quartel-general para ele. Ele vai se fortalecendo, vencendo alguns inimigos. O seu nome vai sendo espalhado e ele vai estabelecendo uma religião mais sólida. Olha só, Jonatas, depois de assim cuidar da tranquilidade e da segurança de sua pátria, fixou morada na cidade de Micmas, onde se entregou ao governo do povo, apaziguava os litígios, castigava os maus e os ímpios, e de nada se esquecia para reformar os costumes de sua nação. Página 588, obra completa, História dos Hebreus, Flávio Josefo, 13º livro. Beleza?
Então o Jonatas vai se fortalecendo ao momento de paz, ao momento de tranquilidade. Cara, só que vai acontecer algo que vai mudar totalmente o cenário histórico e principalmente a vida do povo da Judéia. Jonatas está prestes a viver o auge da paz, do gozo, da alegria, da política, né, do momento em que o país da Judéia, Israel, vai entrar em um momento de prosperidade. Por quê? E o Demétrio I, né? Ponto aqui. Por quê? Ponto. E o Demétrio I, Báquides? Enquanto Jonatas está em Micmas se fortalecendo, lá em Antioquia, Demétrio I, isso, o rei Seleucida, que fez tantos males à Judéia, está trancado em um palácio próximo a Antioquia, proíbe que as pessoas se aproximem dele, e dentro desse palácio, cercado por fortalezas, ele está vivendo uma vida luxuosa, exatamente isso, uma vida como aqueles imperadores viviam, bebedices, muitas mulheres, muita luxúria, uma ostentação, e ele está vivendo isso e não está preocupado com as coisas do reino. Toda vez que nós estamos estudando esse período, nós não podemos achar, irmãos, que eles viviam de forma como pessoas que não tinham conhecimento. Nós estamos falando de um reino, nós estamos falando de política, de finanças, de contabilidade, de assuntos diplomáticos, de produtos que são vendidos, negociações exteriores, como acontece hoje. Nós precisamos entender isso. E o Demétrio I, ele não estava nem aí com o povo, não estava nem aí com a Síria. E a Síria começa a entrar em uma decadência, uma crise financeira. O povo começa a reprovar as atitudes de Demétrio I, e ele começa a perder o apoio popular, o apoio dos líderes políticos, dos grupos políticos. É exatamente isso. Exatamente isso. Ele começa a perder o apoio. E Demétrio I começa a ser odiado pelos sírios. Uma das principais cidades do reino Seleucidas é Ptolomaida. Lembra do mapa que eu mostrei para vocês? Ali em Ptolomaida tinha uma guarnição muito poderosa. Era uma cidade que era muito importante para os negócios da Síria, do reino Seleucida. E os moradores de Ptolomaida decidiram não apoiar mais Demétrio I, Demétrio Sóter, que só pensava em viver uma vida luxuosa de gastos e não estava nem aí para o povo sírio. Toda vez, preste atenção, toda vez que um governante, toda vez que um líder, e isso serve para os nossos dias, ele comete esse erro, ele deixa esse vácuo, que o povo encontre brecha nele, por isso que um líder político, por isso que o líder político, ele precisa ter muito cuidado nas suas falas, nas suas palavras, né? Ele precisa, tudo que ele for falar, todas as atitudes que ele tomar, precisa ser pensada. Ele precisa estar cercado de pessoas estrategistas, de pessoas que entendam ou entendem a língua do povo, né? Precisa ser assessorado, apoiado por pessoas que estejam a par do que o povo está pensando. Ele precisa sempre ser claro e objetivo. Um líder político, ele não pode falar apenas para os seus diplomatas, né? Uma linguagem mais complexa, ele precisa ter essa dupla linguagem, dupla oratória, vamos dizer assim. Ele precisa falar ao povo, apresentar, ter esse contato com o povo, coisa que o Demétrio não fez. Toda vez que um líder comete esse erro, é certeza que ele vai perder. Ele vai perder. Nesse período, nós não tínhamos uma democracia, não tinha uma política. Vamos votar contra o Demétrio. Não, aqui era o seguinte: nós não vamos apoiar se tiver um corajoso aí
que quer pegar na espada e derrotar ele, a gente vai apoiar, beleza? Hoje, na democracia, né, depois de 4 anos, as pessoas vão lá, votam contra e tiram o cara, beleza? Nesse período, não. Então, lá em Ptolomaida, preste atenção, lá em Ptolomaida existe um grupo forte que estão reprovando as atitudes de Demétrio I. É onde vai surgir mais um personagem. Mais um personagem. É tanto nome, é tanta gente que vai aparecendo. Já percebeu isso? Vários nomes. Que Deus abençoe a nossa mente para gravar esses nomes. Por isso que é importante ler, escrever, assistir o vídeo de novo, para você ficar familiarizado com esses ou com essas personagens desse período histórico interbíblico. Vai surgir mais um personagem, mais uma personagem conhecido como Alexandre Balas. Exatamente isso. Perceba que os nomes são repetidos, né? É o mesmo nome, às vezes, para várias pessoas. O outro é Alexandre o Grande, Magno. Esse é Alexandre Balas. Esse Alexandre Balas, ele vai aparecer lá em Ptolomaida, né? Vai aparecer na Síria, falando que é filho de Antíoco Epifanes, ou Antíoco Epifânio, Antíoco IV. É exatamente isso. Ele vai aparecer dizendo que é filho de Antíoco Epifanes. Vai surgir lá dizendo: olha, eu sou filho do Antíoco Epifanes. Eu sou filho dele, então eu sou herdeiro desse negócio aí. Eu tenho direito ao trono. Só que o Antíoco Epifanes também não tinha direito de estar no trono. Então, esse o Antíoco Epifanes. Porém, os historiadores, eles dizem que o Alexandre Balas não era filho nada, foi apenas uma forma de conquistar o povo. Olha, eu sou filho, o Antíoco aí teve algumas mulheres aí, eu sou um filho dele, tá? Vamos fazer um DNA. Se tivesse DNA, vamos fazer um DNA, tô brincando. Ele apareceu dizendo que era filho de Antíoco IV, né? Porém, isso não é provado na história, mas o povo não está satisfeito com Demétrio. Há um vácuo no poder, meu irmão. Então, quem apareceu falando bem, com a boa oratória, fazendo proposta boa, vai ganhar o apoio do povo, o povo que já estava magoado com Demétrio I. Alexandre vai entrar na Síria com armas, apoiados por alguns homens. Ele vai até Ptolomaida, Ptolomaida vai abrir a porta para ele, vai apoiar o Demétrio I, tá? Vivendo uma vida lá no seu palácio, no seu harém. Ele vai descobrir quando ele acordar para a vida, meu irmão. Já é tarde, já vai ser tarde demais. O Demétrio I, né, vai ter uma reunião com os seus líderes aí, e ele vai descobrir o seguinte, cara. Olha o que o Demétrio I vai pensar. Imagina se esse Alexandre Balas, que já tem o apoio de uma parte do povo, ele conseguir fazer aliança com o Jonatas. O Jonatas já tinha a fama aí de ser um guerreiro habilidoso, como seu irmão Judas Macabeu, que trouxe essa fama para o povo da Judéia. O Demétrio I pensa: imagina se eles fizerem uma aliança com Jonatas. Cara, eu serei derrotado. A preocupação de Demétrio é: se juntar Jonatas e Alexandre, eu estou enrolado. Então, o Demétrio, ele vai enviar uma carta, uma proposta, na verdade são várias propostas para Jonatas, querendo o apoio de Jonatas. É mais ou menos assim. Depois você vai ler aqui a História dos Hebreus, página 588. Você leia isso, as cartas. José dá detalhes. O Demétrio envia uma carta para Jonatas pedindo sua amizade. Olha, eu preciso do seu apoio, né? Vamos fazer uma proposta. Eu deixo você tomar conta de Jerusalém, eu não vou guerrear mais contra você. Porém, o Alexandre Balas, que conhece a fama de Jonatas como guerreiro, que Jonatas um valoroso guerreiro, ele também vai enviar uma carta para Jonatas. Alexandre Balas, ele também sabe que Jonatas é inimigo de Demétrio,
e que Demétrio fizera muito mal aos judeus, e os judeus tinham um ódio de Demétrio. O Alexandre vai enviar uma carta para ele também. O Alexandre vai fazer uma proposta: olha, se você nos apoiar, derrubar o Demétrio, você será aí o sumo sacerdote. Top? Que desde a morte do seu irmão Judas, o cargo está vazio. Então você será o sumo sacerdote. O Alexandre enviou uma coroa de ouro e uma veste de púrpura. Enviou a Jonatas, dizendo: olha, nós vamos tratar você como amigo do rei e do nosso reino, porque nós conhecemos o seu valor. Nós vamos permitir que você tenha um exército e fortaleça Jerusalém. Jerusalém será sua. O Demétrio vai enviar uma outra carta com propostas maiores. Demétrio vai dizer que, olha, então vamos fazer o seguinte: você apoiar a gente, nós vamos isentar você de impostos, você não vai pagar imposto nenhum para a gente. Nós vamos isentar impostos do templo, os dízimos, tudo vai ficar. Impostos atrasados vão ser perdoados, nós vamos devolver prisioneiros, nós vamos. Porém, cara, o Jonatas vai aceitar a proposta de Alexandre Balas. O Demétrio I havia feito muito mal contra o povo judeu. Então é óbvio que Alexandre não aceitaria, ou Jonatas não aceitaria a proposta de Demétrio I. Jonatas aceita a proposta de Alexandre Balas. Na festa do tabernáculo, ele veste a roupa ou a túnica, a estola, diga como você quiser, enviada por Alexandre, coloca a coroa, assume o cargo de sumo sacerdote. O Alexandre Balas vai fazer guerra ao Demétrio e o Demétrio será morto. Beleza? Olha só, Demétrio I, o rei da Síria, perdeu sua popularidade, ele se tornou orgulhoso e seu orgulho tornou inacessível ao povo. Demétrio ficava trancado em um palácio próximo a Antioquia e proibiu que as pessoas o fossem vê-lo. Assim adquiriu para si um ódio dos seus súditos. É nesse vácuo que surge Alexandre Balas, dizendo-se ser filho de Antíoco Epifanes. Entrou na Síria com armas e a guarnição de Ptolomaida lhe entregou a praça. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 10. Demétrio I e Alexandre procuram amizade com Jonatas. Demétrio é morto depois de reinar 11 anos. Enfim, mais um inimigo do povo judeu, alguém que fizera muitos males aos judeus, é morto em batalha. Alexandre Balas se torna amigo do povo judeu e Jonatas vai ser tratado como um aliado do reino Seleucida. Olha como que as coisas mudaram. Jonatas agora é como amigo do rei. Ele vai chegar aí em uma reunião, cara, com Alexandre Balas, que vai fortalecer nesse período que Jonatas vai fortalecer o seu exército ainda mais. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse período tão importante. Mas eu quero que você perceba algo para a gente fechar nossa aula. Leia primeiro Macabeus 10 e leia a história dos Hebreus, página de número 587, 588, história dos Hebreus de Flávio José. Você vai perceber que há uma diplomacia, há uma geopolítica, há uma conversa, assuntos exteriores, sobre impostos, isenção de impostos, para que você tenha uma ideia melhor desse período, para que a sua mente não crie aquela imagem dos filmes, né, que nós assistimos, os filmes épicos, que as pessoas pareciam que viviam uma vida não tão regrada, não tinha tanta organização, não era desse jeito. Existiam assuntos diplomáticos, impostos, isenção, taxação, como acontece hoje em dia. Beleza? Que Deus te abençoe. A aula de hoje foi mais uma aula importante para o seu avanço nesse curso. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.